Então, ó, vamos fazer, viu? Eu comentei já com ele de fazer uma coisa bem... durante o episódio é importante estar com o fone, que ele dá uma concentração e tal. O microfone, não precisa ficar preocupado, que ele pega bem tudo, né? E assim, é um bate-papo. A gente vai voar em alguns temas para longe, né? Então, e aqui, Capobianco, como os 2 episódios são mais focados para condominial, não tem os 2 quadros lá que a gente tem especial, eu vou transformar no Causos do Mundo Condominial, num só. Sim. Né, para cada episódio, porque não tem aderência para um registrar, um notarial. Então vamos fazer uma coisa mais... Sem problema. E estamos gravando. Já há um tempo. Não, beleza. Então, eu acho que com a questão tributária do condomínio, eu acho que é importante a gente trabalhar com como que fica o síndico, né? A responsabilidade do síndico, porque muitas vezes o síndico é aquele morador que só não quer pagar condomínio e assume um BO, né? Acaba assumindo. E hoje, toda vez que a gente fala de tributário, é aquela mística, né? É difícil igual a matemática, né? Óbvio que tem sua complexidade, as suas regras que vão mudando a todo momento, só que o principal é que hoje o síndico ele deixa na mão das administradoras, na mão muitas vezes do jurídico não especializado, e a gente tem uma tendência disso se agravar com relação ao próprio CPF ou CNPJ hoje, que é o dia a dia, né? Ninguém está mais sendo síndico, abre aspas, profissional simplesmente com o CPF, mas ele tem um risco muito grande, um passivo oculto de ser responsabilizado no futuro. E aí isso também pode impactar dentro daquela massa condominial, daquela coletividade, e trazer aí alguns buracos bem grandes. Repercute bastante. Repercute porque o que a gente tem de dificuldade, né? Hoje toda vez que a gente vai falar de dinheiro é muito sensível, né? E a gente sempre está trabalhando naquela linha, né, na previsão orçamentária, muito no limite, né? Ou seja, se passar R$1, R$2, é óbvio que não é tão simbólico assim, mas a gente tem aquela sensibilidade muito grande, né? Porque isso, se ele mexe no bolso, automaticamente ele pode ter uma oposição e não ser reeleito e não ter aquela atração, mas ele está muitas vezes colocando aquela coletividade, aquele público num risco muito grande, e isso pode num curto, no médio ou até no longo prazo trazer um impacto muito grande. Bom, vamos deixar pro episódio, porque senão o Capobianco vai dar bronca na gente, né, meu amigo? Imagina. Vamos gravar? Vamos lá então. Maravilha. Ó, então hoje tem até pãozinho de queijo, tudo. Lá de Minas. Não é de Minas, mas dá para um gasto aí, né? Só um segundinho, vamos colocar uma musiquinha. Você vai começar com a pergunta? Não, já vamos direto já. Então vamos lá, só uma musiquinha. Acho que essa introduçãozinha que o Zosimar fez já valeu bastante. Já tava... Olá, meu amigo, olá, minha amiga, estamos aqui em mais um episódio do nosso Adnocast, o podcast da nossa Adnotari, da Academia Nacional de Direito Notarial e Registral. E você sabe que eu já vou fazer aquele super mega convite para você. Não é associada, não é associado ainda? Então para aí, olha só, entra lá em www.adnotari.org.br e faça já a sua associação. É baratinha a anuidade e você tem benefícios incríveis, núcleos temáticos sobre os mais diversos temas do direito notarial e registral. Você tem conteúdos exclusivos para associados, o grupo de WhatsApp que bomba com interações múltiplas, com perguntas, respostas, todo mundo se ajudando. É uma verdadeira família a nossa Adnotari. E é claro também, siga-nos nas nossas redes sociais. Você está vendo esse episódio do nosso Adnotari no YouTube? Então veja os outros episódios também, logo na sequência. E é claro, siga lá no Instagram da Adnotari, @Adnotari. E ó, fique ligado que também tem cursos, palestras, desconto para quem é associado.
associado, muito interessante. E olha só, hoje estamos aqui num episódio que é, de uma certa forma, emblemático, porque são 50 episódios que já foram ao ar. Este é o 50º episódio que está indo ao ar do nosso Adnocast, e eu estou muito feliz com esse projeto que me encamparam aqui para poder trabalhar com você, um conhecimento muito fluido, diferenciado, com pessoas que realmente entendem do assunto. E para esse episódio a gente vai conversar aqui com um advogado que tem um grau de especialidade na área condominial muito interessante. É o meu amigo Dr. Zosimar. Tudo bem, meu amigo? Tudo bem, amigo. Prazer estar aqui com vocês. E é uma lembrança boa desde o início da música, né? A gente escuta o dia a dia. Quando você escuta a música é o gatilho, né? O Adnocast. Verdade. Você estava falando até que ouve na academia, Isso, tudo, a né? gente, na sexta-feira, né? A gente vai treinar um pouquinho mais cedo. Toda sexta, 7 horas, tá lá o episódio que chega a notificação pra gente poder assistir. Aliás, já ativa o sininho, já comenta, curta, porque é muito interessante, mano. Toda sexta-feira tem episódio novo. Mas, ó, antes, deixa eu fazer aquela introdução formal, né? Falar quem é Dr. Zosimar Vitor Ramon da Cabral. Olha só, advogado, especialista em direito condominial com foco na recuperação de crédito e execução patrimonial. Pós-graduado em Direito Tributário, atua estrategicamente na cobrança judicial e extrajudicial de débitos condominiais, com abordagem voltada à efetividade na satisfação do crédito, com experiência em litígios complexos e na interlocução com cartórios e registros de imóveis. Tem atuação destacada junto a condomínios residenciais, associações de moradores e administradoras. Também agora, ó, novidade, já vamos soltar uma novidade aí. Primeira mão. Primeira mão, você do Adnocast está sabendo, porque a Adnotari criou mais um núcleo, né? Um núcleo de direito tributário, não é isso? E você vai coordenar, Zosimar? Sim, estou muito honrado com o convite, né? A gente já tem feito alguns trabalhos voltados aí para o direito tributário, e agora vamos começar a estruturar aí as místicas. A gente tem a reforma tributária que vai impactar muito, né? Não inicialmente nos condomínios, mas nas empresas que prestam serviço para os condomínios. Isso já entra agora em 2026, e não sei se vocês viram, né? É uma migração de 70 anos, 70 ou 50, agora me deu branco. Então a gente tem um longo caminho pela frente para falar direito tributário. Isso, quem não se adaptar, quem não se reestruturar, a gente vai ter um grande problema. Isso, num primeiro momento, não vai impactar os nossos condomínios tão diretamente, mas já numa segunda página, numa segunda reforma que vem vindo ainda da renda, vai impactar muito gradativamente. Mas com certeza os negócios imobiliários em geral vão ter impacto, né? Sim, com certeza, isso, o impacto vai ser absurdo. Estão se falando do fim das holds, né? Já estão reestruturando as holds, então a gente tem uma mudança já de mercado muito grande. Eu acho que pela proximidade de 2026 ainda pouco se fala, pouco se traz aí para se discutir. Tem algumas pós-graduações sendo lançadas, e não fazendo crítica, é óbvio que tem que se estudar, tem que se pensar, tem que se debater, tem que se vir para uma academia, mas hoje a gente vive numa insegurança de como vai ser, e acho que o principal é isso, né? A gente fazer uma interpretação, óbvio que o que já passou não vai morrer, então todos os conceitos, inclusive nessa transição aí até 2037, me desculpe se eu errar as datas, a gente vai ter ainda o novo tributo, a nova contribuição atuando em paralelo com os antigos. Nossa. Então não morre automaticamente, né? Eu sempre faço uma analogia que é igual na Previdência, tem vezes que é muito mais próxima à realidade da advocacia, e você tem regras de transição, elas se misturam, aplica, não aplica, e gera aquela insegurança, aquela dificuldade, ou ter que pagar um pouquinho mais, ter que pagar um pouquinho menos, mas a gente vai viver isso no direito tributário. E só para fechar, é a maior emenda constitucional que a gente já teve, tá? Ela é composta por mais de 500 artigos. Nossa! Então... Isso é uma colcha de retalhos a nossa Constituição Federal. E ela vai trazer muita mudança, principalmente para alguns setores em específico, né? Não dá para se estudar toda a legislação, porque
Exemplo, a área de saúde, ela tem um capítulo específico que vai ser destinado a ela, a área de seguros que vai ser altamente impactada, e assim sucessivamente, né? Então, tem muita mudança na área tributária e a gente vai ter que debater, estudar e ver como é que a gente vai orientar os nossos clientes na ponta. Com certeza, eu acho que esse núcleo dentro da Adnotar vai fazer com que a gente tenha realmente um momento, um campo, um espaço, né, destinado a esse tipo de discussão, e você está encampando aí essa jornada, e eu tenho certeza que vai ser muito produtiva, e obrigado aí por ter aceito esse convite. Eu que agradeço. E o trabalho de espera, você sabe disso, porque quando tem alteração legislativa, o que mais se tem é trabalho, né? Aliás, já vou fazer aquela intimação, tem que ter curso, a Adnotar tem que ter curso, palestra, já vou falar porque com o Naga você já foi lá no Papo Acadêmico, sim, não foi? Sim. Recentemente, não foi? Foi, a gente falou sobre ganho de capital, né, dentro do direito tributário, né, até no dia só para... Eu achei que o tema era muito superficial, fui por cada doutrina, muita pouca coisa específica, e a gente passou lá na verdade os 30 minutos, 40 minutos, a gente não conseguiu sair da introdução, né? E aí isso gerou até, na época que eu tive um feedback, inclusive ele teve uma quantidade de visualizações muito grande, fiquei muito feliz até com o resultado inicial, óbvio, mas a gente tem muito trabalho para fazer. Então a gente tem já o que já passou, né? A gente tem o que está ocorrente, o mês a mês, e a gente tem o futuro. E o futuro, como a gente falou agora há pouco, é muito incerto e a gente não sabe como vai ser. Tem muita regra que ainda vai ser depende criada, de muita regulamentação, a gente tem as questões que sempre se discutiu dos conflitos de competência aí, né? Então vai ter que cada município ter lá o seu representante, os estados é um pouco mais fácil, mas vai ter uma integração. E a tendência, o que a Receita fala, é que vai diminuir, né, os desvios. Então vai, de certa forma, aumentar a carga tributária. E aí, quando a gente fala de aumentar a arrecadação, de certa forma, o contribuinte, nós, eu, você, vamos se a gente não se preparar, a gente vai sofrer um pouquinho, né? Eu dou sempre um exemplo... Eu uso esdrúxulo, mas eu vim do interior agora, eu tenho que me preocupar, que tem pedágio, gasolina, estacionamento... Rodízio, né? Que tem que calibrar o pneu... E hoje o que acontece? A pessoa simplesmente monta no carro e vai. Então ela pode chegar. Só que se você não se preparar para o que está por vir, você pode ter alguns problemas. O direito tributário é igual. As pessoas simplesmente montam no carro e acham que é só andar. Não. A gente precisa se preocupar com o que tem no entorno. E muitas vezes nos negócios imobiliários em geral, essa não é uma preocupação latente, até por conta de um certo grau de desconhecimento, né? Porque assim, por exemplo, eu atuo fortemente no ramo dos leilões, né, como leiloeiro público, e justamente a questão do ganho de capital que você trouxe é importantíssimo na análise, vale a pena ou não arrematar para fins depois de alienação, porque geralmente o investidor compra para revender, né? Você tem a questão, vale a pena adquirir, arrematar na pessoa física ou na pessoa jurídica? É o questionamento que sempre vem. Qual é o regime tributário que a pessoa jurídica vai ter e tal? Então são temas complexos que não dão para ser tratados de forma comezinha, né? Ou até deixados de lado, como você bem observou, que a maioria das vezes acontece. Né? E acho que é importante também a gente imaginar que, abre aspas, né? A sonegação ela vai acabar. Essa é a tendência. Então, simplifica também, né? Assim, sim. A tendência é simplificar. Assim, eu acho que simplificar é muito... é complicado. Porque é igual o Simples Nacional, né? Pois música daquele sonho impossível, né? Simplificar. Fantástico mundo. Os próprios sistemas das contabilidades não estão preparados, a gente atende, né? Até aqui na porta aqui do prédio tem uma contabilidade, a gente vê que tá muito mais lá atrás, né? Então, eu acho que simplificar não vai simplificar. O que eu tenho falado é assim, quem não se adaptar, o mercado vai cortar. Né? Isso são empresas, são segmentos e assim sucessivamente. E nós, condomínios também, se a gente não estiver preparado para administrar, e voltando na pergunta, né, o síndico ele pode ser responsabilizado, o condomínio pode ser responsabilizado e aí a gente tem o caos. Né? E assim, eu acho que dentro dos ramos do direito, o direito tributário, na minha forma de ver, é o mais complexo que tem. Porque não parte só da norma constitucional e de legislação infraconstitucional de uma lei ordinária. Né? Existe uma regulamentação, né, muito específica e cada ente do poder público acaba tendo a sua. Então, você tem legislação e normas federais, estaduais, municipais, que elas se sobrepõem, se somam, né? Então, é muito complexo. Né? Isso, eu acho que para o nosso ouvinte aí, eu acho que é importante, eu não tinha pensado com essa ótica, mas hoje eu tenho que analisar o ISS de cada município do país, né? Com a reforma, o ISS vai parar de existir, né?
Vai ter um tributo Vai ser federal. absorvido? Absorvido. E aí a gente abre fronteiras. O Zosimar hoje, que atua, exemplo, no estado de São Paulo, ou numa região XYZ, eu não preciso mais ficar limitado àquela região. E hoje, com a rede social, com a internet, eu posso advogar com a reforma muito facilmente qualquer estado ou qualquer município do país. Então essa parte de simplificação tem disso. Ela vai abrir fronteiras. Hoje, quando eu vou estudar o ICMS, eu tive um período da minha vida que eu morei no Mato Grosso do Sul, em Três Lagoas. Então, quando eu ia estudar o ICMS de Três Lagoas, era complexo, era outro mundo, era outra realidade que eu nunca tinha visto na minha vida, que morava em São Paulo. Hoje, com a reforma, em tese, eu não tenho mais isso. Então, o tributo vai ser único, né? Vai ter, óbvio, as questões políticas, discussões, enfim, mas a tendência é diminuir, inclusive, a guerra fiscal que muito se fala. Sim. Né? Aí a distribuição do dinheiro vai ser a partir de uma fonte única. Isso, né? E aí eu, como advogado condominial, eu posso advogar para um condomínio aqui em São Paulo ou no norte com uma facilidade muito grande, com uma segurança muito maior de dar um parecer. Sim, a homogeneidade da legislação vai Isso, facilitar que muitos muito. profissionais hoje, ele fala, pô, é um condomínio, exemplo, eu tenho uma casa lá em Minas Gerais, ele falou, ó, lá não passou ali, eu não vou mexer. Não, e você falou que você mora em Itapira, né? Você estava falando aqui antes e, assim, é vizinho de Minas, então você tem coisas lá também, né? Então, Tem atuação. E eu não atuo, Jorge, Não inclusive, atua? não. Ali a gente andou 15 quilômetros, a gente tá ali em Jacutinga, tem algumas cidades ali muito conhecidas, né, Orofino e tal. Eu evito pegar. Inclusive a parte criminal tem muita coisa, a parte tributária tem muita coisa ali por causa de extrema, então eu evito. Inclusive até fazendo um gancho aí das mudanças que a gente tem por vir, né, da reforma do judiciário, etc. Até porque o sistema é outro, não anda, é outra realidade. Né, muito se questiona aí do ESAG, não, dos tribunais de São Paulo de não andar. Quando a gente vai para Minas ali, a gente fala, pô, acho que melhor ficar... Estamos no paraíso. Estamos no paraíso. Se bem que agora ele está mudando aqui também, né? E você também está como, por conta desse todo conhecimento teu na área condominial, você assumiu agora também uma presidência de comissão lá na OAB de Sumaré, Sim, né? tive que legal, o convite lá do Kleber, um prazer, a gente começar um trabalho, né, de formiguinha, né, a área condominial, só para dar um exemplo, a quantidade de prédios que vocês têm na rua aqui, nessa quadra, muitas vezes é maior da quantidade de prédios que tem na minha cidade e assim sucessivamente. Né? Eu participei o interior é diferente. É diferente. Então, assim, eu divido a área condominial em 3 blocos, né? Primeiro, capital e grande São Paulo. Segundo, grandes cidades, né? Então, perto de nós lá, Campinas, Piracicaba, que já é uma outra realidade, uma outra cultura, até o judiciário, um entendimento dele. E aí quando a gente vai para Itapira, falando de São Paulo e afins, é um outro mundo. Então, aí se a gente afundar um pouquinho, né, que eu tive Montes Claros, algumas cidades que eu tive a oportunidade de conhecer trabalhando, é outra realidade, e assim sucessivamente, Mato Grosso do Sul, Três Lagoas que eu morei. Então, eu brinco que a gente está num patamar em São Paulo, e aí a gente vai diminuindo, e a gente tem que entender isso. Sim. Porque muitas vezes a orientação que a gente passa aqui não é a realidade daquela comarca, claro, daquela situação. Então, essa é a ideia até da gente trazer alguns temas para pelo menos gerar o insight, né? Porque não vai dar pra gente exaurir o direito tributário. Não, seria uma utopia aqui, com certeza. Mas assim, e eu acho que é interessante porque, como você falou, em São Paulo e na grande São Paulo em geral, os prédios são, né, a maioria dos condomínios existentes, mas quando você vai para o interior, já o condomínio de vertical passa a horizontal, aí acaba tendo muito loteamento, né, muda a estrutura jurídica também, e aí, claro, você tem adaptações, obviamente, na legislação. Mas vamos entrar mais no tema do síndico, questão tributária do síndico, eu acho que, olha, eu pelo menos... eu não tenho contato com isso. Já antes de ser leiloeiro, eu já sou leiloeiro há 13 anos. Antes eu cheguei a advogar até para condomínio, mas já faz muito tempo atrás. E assim, geralmente a gente tem sempre aquela questão: síndico profissional, síndico propriamente condômino, né? E muitos condomínios ainda não se profissionalizaram, né? Por N motivos. Eu acho que o principal é custo também que envolve, porque é muito mais simples você isentar um condômino para ele assumir a administração, só que não é uma administração profissional, né? Tem obviamente vai ter reflexos práticos disso, do que contratar
um síndico profissional, que o encargo é maior, né, o custo é maior, só que também o grau de profissionalismo é muito maior, né? Claro, o condomínio pode ser que exija ou não, porque a gente tem condomínios aqui de 8 apartamentos, Sim. mas tem até um condomínio aqui próximo na Celso Garcia, que eu cheguei a advogar na época, ele tem 1.700, se eu não me engano, 1.745 apartamentos. Quer dizer, é uma mini cidade, uns 6 mil moradores, então você tem uma realidade completamente diferente, né? E aí, como que entra essa questão tributária na remuneração do síndico? Qual tanto fiscal, previdenciário, como que se liga nesse ponto? Hoje, sempre que a gente assume um condomínio, né, por questão até de literatura, de segurança, ele se fala em 3 pés, né? Um deles é a gente olhar a questão fiscal, se ela está certa ou errada. E aí eu sempre brinco, né? O síndico lá que tem a isenção, ou tem um misto que a gente fala, parte de isenção, parte de remuneração, ou só remuneração, começa por ali a irregularidade, a gente sempre fala. Por quê? Está sendo descontado o INSS daquela contribuição, daquela isenção, daquela remuneração, está sendo pago a cota eventualmente patronal lá, que o condomínio tem que fazer o recolhimento. Então já começa por ali, né? A gente fala o básico, né? O arroz com feijão já está sendo feito de forma errada, tanto pelo próprio síndico, que é o gestor daquele empreendimento, como pela administradora, pelo jurídico que não está vendo, e assim sucessivamente. O que eu sou muito criticado, até eu sempre falo, é que eu falo assim, você não deve meter pitaco na administradora. Você não deve falar sobre... Só que assim, eu não tenho como estar ali prestando eventualmente uma consultoria, seja ela mensal, ou eventualmente num bate-papo que seja, e falar, será que está certo, está errado? Isso pode gerar um problema. Em que sentido? De eu fazer eventualmente a retenção e não fazer o efetivo recolhimento. Isso gera um crime. Uma apropriação indébita. Isso, uma apropriação indébita. E hoje, dentro dos crimes tributários, inclusive, a gente brinca que é um dos piores, não que vai ser um caso, vai preso, não, mas gera-se uma responsabilidade maior do que tem vez outras situações, que até se discute, só fazendo um gancho, a questão de eu declarar e não pagar o meu ICMS, assim, sucessivamente, que o fisco tem mudado o entendimento. E por que ele tem mudado, só para fazer um gancho? Ele entendeu que só executar, só negativar, não resolve mais. Então ele tem feito hoje a tipificação penal, né, mandado para o Ministério Público, etc. Então começa por aí, de eventualmente eu reter e não pagar. Começa de eu não reter. Começa de eu reter e pagar e eventualmente não fazer o pagamento da cota patronal e assim vai sucessivamente. E o que o condomínio precisa ter em mente, né? Tem vezes que é mais caro, muitas vezes, eu contratar um síndico morador ou não, ou uma pessoa física, do que uma PJ. Então ele tem que começar a fazer algumas contas. Porque ele simplesmente olha, a remuneração do Jorge, é a isenção que é R$1.000, a título de exemplo. Mas ele tem que entender que ele vai pagar mais 20% sobre aquilo. Então não é 1.000, é 1.200. Né, e assim sucessivamente. Então, isso tem que ser levado em consideração na tomada de decisão. E muitas vezes nas assembleias, isso é omitido. Isso não é exposto, só coloca o líquido, o bruto e vice-versa, e não se olha eventualmente o que o condomínio vai pagar. Justamente, e é justamente isso que eu ia interferir, porque assim, há um amadorismo, porque assim, é um amadorismo até de uma certa forma culposa, ou até às vezes dolosa, porque isso interfere na Assembleia com relação à eleição. Sim. Né? Porque assim, nenhum condômino quer o custo dentro daquela comunidade, ainda que pequena, seja aumentado. Então quando você fala em recolhimento de tributos, quando você fala nesses pontos, você vai aumentar as despesas gerais, e isso vai repercutir numa situação de, vai ter que aumentar, porque além da inflação, além do aumento dos custos de materiais, mão de obra, tem o dissídio da categoria dos porteiros, isso, Sim. aquilo, tem a da empresa, né, de vigia e tal. Então você acaba aumentando a necessidade de ter uma divisão dessas despesas entre os condôminos. E muitas vezes, ou por ignorância, ou até mesmo de forma realmente dolosa, a pessoa, vamos colocar só o bruto aqui, né, para poder, ou só o líquido tal, para poder mascarar de uma certa forma, e aí não se recolhe, né. E só para fazer um gancho, né, e aí nessa divisão que a gente fez até dos municípios, esse condomínio que você deu exemplo aí do que você trabalhou, hoje o síndico deve ganhar pelo menos uns R$20.000. Sim, fazendo uma pesquisa de mercado muito superficial, isso se não ganhar mais. Então a gente
Porque se a gente falar 20 mil reais numa PJ é uma situação, se a gente falar 20 mil reais numa pessoa física, tendo o encargo patronal é outra situação, e aí vai gerando outros problemas, né? Exemplo, aquele síndico, hoje, muitas vezes, ele não advoga só para um empreendimento, ou ele só não tem uma única atividade, inclusive ele pode ser um advogado, isso é muito comum também. Então, tem vezes que ele já paga o teto do INSS, como que eu fiscalizo? Ele ainda continua, não continua, a rotatividade é muito grande. Então tem um dinamismo, um controle, assim, que eu brinco que tem que ser mensal. Não dá simplesmente pra gente, fechou daqui um ano, daqui 2 meses, eu preciso acompanhar aquilo, é rotina, né? Isso você põe no sistema, um operador ele vai gerar, mas uma situação que é hoje, amanhã pode não ser mais, isso pode já gerar uma responsabilidade, tá? Um problema aí para o condomínio. Porque do ponto de vista tributário, não vai ser só o síndico que, a princípio, é o responsável pelo pagamento, que vai ser atribuída para ele a obrigação. Sim. O condomínio também tem a sua... Isso, ele tem lá o conselho fiscal, e hoje tem se gerado, principal, eu tenho visto muito tentar responsabilizar esse conselho, que aí eu brinco que é pior ainda, né? O cara tá lá... precisa... eu sou conselheiro do meu condomínio, cara. Já vou precisar de dica, já. Mas eu brinco assim que... Tem até discussão, é um cargo obrigatório, não é? Eu até brinco. Gente, ninguém é obrigado, né? O único cargo, na minha opinião, tá? Zosimar é obrigatório, é o síndico. O conselho fiscal não é obrigatório, o consultivo não é obrigatório, porque tem condomínios que não se consegue se eleger. Sim. Tem até situações de tentar... Da mesma forma que o síndico profissional, você ter um conselho fiscal profissional, tem se discutido isso, né? Mas o que eu quero dizer é assim, esse síndico com uma má gestão hoje tem tentado se responsabilizar você lá como conselho, porque você não viu, você olhou a pasta, você foi deu um parecer para aprovar as contas, e aí? E aí muitas vezes a gente não tem esse conhecimento, aí o que a gente se embasa? Eu tenho uma administradora XY, eu confio nela. Eu tenho uma auditoria XY, eu confio nela. Mas muitas vezes a gente vai por indução, por um equívoco dessas empresas, e aí a gente que está assinando a pasta, né? Isso, até título de exemplo, só para não fugir também, né? Do Corinthians lá que tá. Mas o conselheiro aprovou as contas. Até que ponto ele tem uma responsabilidade? Então, isso vai gerando. Eu entendo que não vai se responsabilizar, mas tá passando na sua mão, né? Não fica legal para aquela coletividade, né? Sim. Não fica legal para o seu dia a dia. Eu tenho sorte que lá no conselho, pelo menos com base na última aprovação de contas que a gente teve, são 3 conselheiros, 2 são contadores e eu lá, né? Então, o que os contadores falam, tem coisas que eu não sei, obviamente, e vai ser chancelado também pela Assembleia. Né? Então a Assembleia Condominial vai chancelar aquela aprovação de contas, e aí, até do ponto de vista interno, não pode mais ser discutido essa questão das contas aprovadas. Eu tenho minhas divergências. Né? Então, pelo menos essa é a corrente majoritária. Isso. Mas é igual no direito, né? Vamos dar o exemplo do penal aí, que eu acho que é sempre o mais clássico, né? Surgiu uma prova nova. E aí, será que eu não posso voltar a discutir? Né, uma prova que estava escondida, uma prova que eu não tive acesso. Então, é óbvio que no direito também, se a gente for ficar voltando, abrindo pasta, a gente não consegue evoluir. Né? E isso gera um impacto até, Jorge, na questão da liquidez, né? Falando lá do direito processual civil, até que ponto, pela nova disposição do CPC, que não é mais novo CPC, né? Já se passaram todos esses anos, se é líquido ou não, porque eu posso ter uma incerteza sobre aquele valor. Porque se uma conta não aprovada ou mal elaborada, então, não em São Paulo, mas em outros tribunais, se gera-se discussão sobre isso, sobre a liquidez da cota por contas não aprovadas ou parcialmente aprovadas ou discutidas judicialmente, e aí se discute inclusive a liquidez lá na ponta no título de extrajudicial. É discussão, é tese, óbvio que depende do lado que você tá, né? Se eu tô do lado do condomínio, eu vou defender que aquilo é sólido, tá claro, tá lá o número redondo, não tem nem vírgula. Mas se eu tô pelo lado do devedor, e tem raras vezes, algumas vezes que eu advogo, mas tem muitos colegas que advogam, ele vai discutir nesse ponto, né? Ele vai discutir. Então, óbvio que a gente está falando do síndico, a gente vai evoluindo, né? E quando a gente fala dos regimes, me permita, tributários, a gente tem lá as tomadas de decisões, as estratégias, aquilo que o contador, eu brinco, que deveria ser o básico, ele deveria todo ano, todo mês, cada 3 meses, sei lá, se reunir com o seu escritório, sentar, o melhor regime para você é o simples, é o real, é o presumido,
Com a reforma isso vai ter que ser discutido muito mais, porque você vai ter aquela débito e crédito, aquela tomada de crédito, isso vai entrar muito em vigência agora. Então, não para nós condomínios, mas eu digo assim, quando eu vou contratar uma empresa, se é do real, se é da MEI, se é do presumido, eu preciso entender. E hoje a gente tem uma dificuldade muito grande em condomínio. E qual que é o problema que a gente tem, né? O advogado, eu brinco que ele é o último a saber. Então o pessoal já fez os orçamentos, o pessoal já se reuniu com a empresa, já foi visitar, a empresa veio, aí chega pro jurídico. O contrato pronto, falando assim, doutor, você precisa analisar esse contrato aqui. Já foi aprovado em assembleia já está executando o serviço. E aí vem pro jurídico. Então, e só pra gente... eu falo assim, o jurídico tem que ser o primeiro, né? Concomitante, né? Concomitante. Tá no início. Passa lá e assim, e passa o básico, né? Eu voltando pro interior ainda passa cheque nos mercados. Alguns, né? Não todos. Quando você vai passar um cheque no mercado, passar o termo que a gente usa lá, né? O cara vai fazer uma consulta de crédito. Sim. Primeira coisa, quem que é o Jorge? O Jorge tá aqui, vai lá no balcão ali, por gentileza, fala com o seu João, com a dona Maria, ele vai bater o CPF, pá. É o básico. E os condomínios não fazem isso. Aquela empresa tem restritivo, não tem, tá com o CNPJ cancelado, não tá. Aí quando chega no jurídico, tem vezes que o serviço sendo executado, e aí o jurídico vai pôr empecilho, e aí, mas o jurídico não aprova nada, o jurídico quer mudar as cláusulas, e eu sou o contratante, né? Eu tenho que fazer uma proteção. Se for para mim simplesmente pegar, abrir aspas, um contrato de adesão e jogar para dentro do condomínio, não tem por que ter jurídico. E o legal é que assim, vai ultrapassar essa questão da due diligence, né, que você está tratando, ela ultrapassa a questão só meramente fiscal e tributária. Porque ela entra, por exemplo, na seara trabalhista. Exato. Né? Por exemplo, a responsabilidade subsidiária do tomador do serviço, né? Lá, se eu não me engano, é enunciado 331 do TST. Tal. Então, assim, e outra, quando se adquire imóvel em condomínio, é raríssima ver o quê? O comprador buscando saber qual é a saúde financeira daquele condomínio, porque ele vai assumir a bronca também, ele vai entrar como condômino e vai ter que partilhar todas as despesas eventuais ou desvios que se teve também, né? Eu acho que esse ponto é muito importante e a gente tem que fazer algumas separações, né? Eu advogo para um condomínio lá que ele tem 30 unidades. Então se ele tiver uma ação trabalhista, que seja 100 mil, exemplo, né? Isso vai impactar muito em 30 apartamentos. Se a gente vai para esse exemplo que você deu de 1.700, 500, vamos pegar uma média assim em São Paulo, não sei se eu estou equivocado ou não, mas eu sempre trabalho com 500, assim. Aí se eu dividir 100 por 500 é um pouco diferente. Claro. Então eu acho que essa due diligence na hora de você fazer a compra tem que ser feita, tá? Até porque tem vezes que você vai morar num condomínio que você puxa a certidão lá, você vai ver que os caras brigam por tudo. É briga por causa do piso, é briga por causa da fonte. Então isso é importante de tomar de decisão. E o que eu vejo assim, né, quando é o que nem você falou, e você trabalha muito com esse tipo de público, que é o investidor, para ele, se tá errado, se deu certo, ele vai lá, ele queima, ele vende, ele permuta, enfim. Agora, pro cidadão de um modo geral, pra média, que é o sonho da vida, que ele tem que acertar o tiro, ele não pode também ficar mudando, ter que pagar dois... Tem um financiamento paralelo, ele tá pagando lá um financiamento daquela aquisição. É muito importante ele entender aonde que ele tá indo colocar a família dele. Porque, e as pessoas, principalmente aí, voltando para a questão do interior, no interior ainda se acha que se pode tudo, né? Dentro do direito de propriedade, dentro de um condomínio, mas eu quero pôr um som, né? Então isso é uma coisa que no dia a dia, assim, todo dia, nos grupos, raros grupos, mas tem alguns que a gente participa até, tá lá os problemas que fala, cara, eu não sei porque estão discutindo. E aí a pessoa, ela não tá acostumada. Mas é importante porque senão ele acaba pagando a conta. E aí geram inclusive teses, não sei se você já viu algumas teses tributárias, e aí envolve tudo que a de notário tem participado, está discutindo, e os temas eles se interligam, e para quem advoga para condomínio, é uma aventura. Porque você faz, que nem você acabou de falar, você faz o trabalhista, você faz o penal, você faz o ambiental, né? Sim. Você faz um pouco de tudo. E não dá para se saber tudo. Consumidor, né? Então, a gente tá falando de contratos, a gente tá falando de tributário, então é um nicho de mercado muito grande, que todo mundo tem se voltado aos olhos. Crescendo cada vez mais. Sim, né? e a tendência é cada vez mais, né? E isso teve, pelo menos na minha percepção, pós-pandemia, assim, isso
E não só pós-pandemia também, eu sempre falo, e a gente acabou de falar disso, que é a questão da liquidez do título. Porque antes eu tinha que entrar no sumário, cobrança. Sim. Hoje eu executo e é uma fonte de renda muito grande, né? Enfim. Mas a gente precisa tomar um pouco de cuidado nessa questão das empresas que a gente está contratando, que a gente está colocando lá dentro. Tem uma tendência de mercado dessas empresas terem problemas, infelizmente, né? Tanto que alguns segmentos a gente brinca que não tem nada que não vai ter algum tipo de problema lá que você possa falar assim, vai ter uma empresa 100% que você vai aprovar, não, mas a gente como jurídico, como consultiva, tem que fazer as minhas ressalvas. Claro. Então, hoje a gente sofre um pouco com isso, sabe? E a gente tem vez que é visto como, o jurídico travou no jurídico, só não estou contratando porque o jurídico não aprovou, e aí gera uma situação que a gente precisa fazer o processo desde o início, e nada vai ser 100%, a gente sabe disso, que a nossa atividade é de meio, não é de fim, que vai chegar vamos aprovar, mas com ressalvas, né? Verdade. Então eu vou aproveitar todo o teu conhecimento aqui. A gente tem um quadro que a gente trabalha com o direito notarial registral, que os causos desse direito notarial registral, né, do mundo notarial registral. Só que eu vou fazer uma adaptaçãozinha aqui para aproveitar o teu conhecimento na área de condomínio e essa questão tributária. Então, vamos lá para o nosso quadro. O nosso quadro que vai ser hoje adaptado para o Causos do Mundo Condominial, seu aspecto tributário. Olha só, você, Zosimar, você trouxe já um briefing aqui para mim, que é muito importante para a gente ter essa introdução nesse caos aqui que você trouxe, né? Que mexe com questão tributária, INSS, recolhimento, fiscalização. Aliás, é muito complexo. A gente pensa que não vai, o braço do Estado não vai até aquele condomínio lá de 30 apartamentos, de 50, de 100, não importa o tamanho, mas não vai chegar lá. Mas chega, né? E você traz aqui uma situação que teve uma auditoria em razão de uma mudança de gestão. Então estava encerrando uma gestão condominial e foi assumir uma outra, e foi feita uma auditoria do ponto de vista tributário geral, né? Creio que tenha sido sobre todos os aspectos essa auditoria, e foi evidenciado o não recolhimento de INSS. Como que é essa situação? O que é o certo, o que é o errado? O que aconteceu nesse caso? Vamos lá, isso é muito comum, né? E era um condomínio aqui de São Paulo, que a gente tinha lá uma construção civil, né? Uma obra que estava sendo executada, na verdade já tinha sido executada, e aí essa auditoria, né, de renome aqui na comarca, ela identificou que não foi feito nem a retenção e nem o pagamento especificamente aí do INSS com relação àquela obra, né? Quando a gente pega, que nem você falou, das instruções normativas da própria Receita, ela muda todo ano, toda hora, todo momento, então não dá para você também se embasar muitas vezes em algo passado, então eu brinco que é feito dominó, tem vezes que a pessoa vai repetindo aquele script e todos os scripts estão errados, e aí chegou no final do contrato e eles optaram por uma estratégia de fazer uma retenção do pagamento. A construtora lá, o empreiteiro na outra ponta, ele tinha um contrato, um título executivo, e ele falou, se você reter, eu vou te executar. E aí se gerou... Cumpriu já a obrigação dele. Cumpriu a obrigação dele, e aí a gente tem um conflito instaurado, e aí óbvio que A vai defender o ponto de vista A, e B vai defender o ponto de vista B. Resumindo o caso, o desconto era devido, ele deveria ter sido efetuado mês a mês, conforme as notas fiscais foram emitidas, porque era um pagamento parcelado, ou seja, paguei X, desconta 11%, faz o efetivo recolhimento, e assim sucessivamente. A empresa, na outra ponta, ela alegava que, na verdade, ela se enquadraria na questão de isenção, de não incidência do respectivo tributo, porque supostamente o serviço tinha sido executado pelo sócio, por uma empresa de um segmento regulamentado que é a engenharia e etc. Só que assim, não tem como você fazer uma obra civil, muitas vezes, com um único prestador, com um único engenheiro, e era uma obra faraônica até. Então, não é só o contrato, não é só a nota fiscal, é também o dia a dia. O condomínio ele vai precisar fiscalizar para saber se é o caso ou não da incidência tributária. E ao final das contas, o condomínio fez a retenção, foi executado, teve as contas bloqueadas, isso gera toda uma situação interna, né, dentro do condomínio, porque muitas vezes ele tem o caixa para fazer aquele bloqueio ou não, e aí inclusive depois se discutiu isso, mas gerou a multa do 523 do CPC, o síndico errou, não errou, e assim sucessivamente. Então,
Essa é uma situação muito comum, né, de fazer a retenção do pagamento ou não, né, e não só a retenção no pagamento, e analisar se é o caso, inclusive, do condomínio fazer o pagamento da contribuição patronal previdenciária, que é os 20%. Então, nesse caso não era o caso específico, mas gerou aí um problema para aquela coletividade. Não, e aí vai fiscalização, propriamente, sempre que eu penso em fiscalização, eu já penso que nas consequências de uma multa, né, de eventual crime tributário que possa ter, tem todas essas outras consequências também. E dentro de um condomínio, né, são raros, a gente fica até feliz quando a gente visita um que não tem lá a oposição, mas a denúncia, ela parte muitas vezes do próprio morador. Né? Ele vê aquela irregularidade, óbvio que também a gente sabe do dia a dia, não é toda e qualquer denúncia que ela vai ter efeito, porque se fosse denunciar e o fisco fiscalizar seria o mundo ideal, mas a denúncia ela partiu de um próprio morador que fazia parte da oposição na época, então o próprio condomínio atirando contra o próprio condomínio. Né? E aí gera o dia a dia, as brigas, né? Ah, mas foi o ciclano, o beltrano, e aí isso gera um clima legal dentro do condomínio. Eu acho que, concluindo essa tua situação, esse teu exemplo, o acompanhamento próximo é um diferencial absoluto. Sim. Né? Até que nem a gente falou, né? Quantas pessoas entraram, né? Tem outros impactos aí, IPI, no EPI, registro, tá vinculado a qual empresa, né? Subcontratação, enfim, a gente vai abrindo um leque de situações que podem incorrer. O condomínio, ele tem, de certa forma, um fácil controle disso, porque ele tem, muitas vezes, uma portaria, um cadastro, uma câmera, um visual, mas eu acho que tem que ser o básico, né? Se a gente fizer o básico, o bem feito, a gente vai evitar muitos problemas. Maravilha. Ó, esse foi o nosso quadro adaptado Causos do Mundo Condominial no seu aspecto tributário. Maravilha, Zosimar. Mas eu queria vou te colocar na parede aqui. Bora lá. Vamos lá. Você está advogando para o condomínio. Tá? Então a visão é protetiva para o condomínio. O que mais vale a pena sobre o aspecto tributário? Contratar um síndico profissional ou não? E aí já vou estender, porque eu sei que a pergunta não tem repercussões. Na contratação, pessoa física ou na contratação, pessoa jurídica? O que vale mais a pena pro condomínio? Eu acho que não tem uma regra, sabe, Jorge? Eu acho que nem a gente falou agora há pouco, a gente tem que fazer conta. Muitas vezes, e isso gera até discussão, e se cabe ou não remuneração, quem tem que prever essa remuneração, se é a convenção, se é a assembleia, se é a coletividade, e não sei se o dia a dia de vocês, se vocês participam de assembleia de condomínio, tem vezes que a gente tem lá um candidato 1, 2, 3, 4, o valor tá lá pequenininho, lá na entrelinhas, não fica claro exatamente, então eu acho que assim, a gente precisa de transparência, para saber efetivamente o que eu vou pagar. Se eu vou comprar essa xícara, eu quero saber, ó, custa R$10, custa R$20, então eu tomo minha decisão, eu vou pegar a menorzinha porque é o meu orçamento. E aí, óbvio que nisso a gente precisa fazer conta. Então, um síndico morador, eu tenho que pagar, tenho que fazer o recolhimento, tenho que pagar, e por incrível que pareça, né, algumas administradoras ou até mesmo contabilidade que estão trabalhando lá dentro dos nossos condomínios, tem vezes que ela evita fazer a contratação de um síndico morador, vamos assim denominá-lo, porque ela vai ter essa obrigação de reter, de pagar, de ter que pagar, e ela não sabe fazer. Não quer ter o trabalho. Ela não quer ter o trabalho. Ela fala, vamos contratar uma PJ, porque daí ela emite nota fiscal, enfim. Então, chega a esses absurdos. Então, assim, não existe, a gente precisa fazer conta, o condomínio precisa saber o preço da xícara X, o xícara Y, para se chegar. Óbvio, uma questão de profissionalização, de bagagem, de experiência. Muitas vezes aquele síndico externo, ele tem vez muito mais experiência. Mas em contrapartida, o síndico morador tá lá. Ele sabe como aquela atividade pensa, se porta. E tem alguns assuntos que, por mais que sejam óbvios em determinados empreendimentos, para aquela coletividade já sempre foi assim, daquela forma. Então acho que tem um pouco de misto disso. Eu acho que não tem um mundo ideal, a gente precisaria ver o que efetivamente vai ser melhor para eles. Mas tributariamente falando, a gente precisa fazer conta.
o condomínio saber o que efetivamente vai pagar e pagar da forma correta para não ter alguns problemas lá na frente. Acho que isso é importante. Efetivar, qualquer que seja o caminho que for contratado, quer seja uma pessoa física, quer seja pessoa jurídica, fazer os recolhimentos que são devidos para não cair numa fiscalização e aí ter outros problemas. Isso, a gente está falando do síndico que é a ponta do iceberg, né? Quando a gente baixar, e se baixa muitas vezes, que a gente falou a questão lá da empreita, a gente tem uns problemas muito maiores, né? Hoje, os 3 principais pilares de um condomínio que eu vejo que de custo, né, é limpeza, jardinagem e segurança. E os valores envolvidos nisso é muito elevado. Sim. E aí o impacto de uma forma mal contratada, isso pode ser gigantesco. Né, vou dar um exemplo, né, de um contrato, 500 mil reais de segurança. Então imagine se o cara tá errado, se eu não analisei, se ele pode ser simples, não pode. E aí a gente tem inclusive as segmentações, né, porque uma coisa é controlador de acesso, outra coisa é ronda, outra coisa... Então dentro do próprio do serviço prestado, e hoje as empresas também cada vez prestam mais serviço. Sim. Né, eu tenho empresas que a gente... acaba se trabalhando em conjunto, ela tá lá, empresa de segurança, mas ela viu uma oportunidade porque eles vão abrir, vão contratar para limpeza, e aí ele fala, pô, eu quero participar, mas ele não tem o CNPJ, ele não tem expertise, então isso gera um amadorismo de um lado, ou uma insegurança, e assim sucessivamente. Então, a gente precisa tomar um pouco de cuidado. Mas, e por que do cuidado do condomínio, né? Até pegando a sua fala, o fisco ainda não olhou para os condomínios. Eu tenho falado que em algum momento ele vai começar a olhar, ele vai falar, peraí, em vez de eu fiscalizar a empresa do Zosimar que fatura 10 mil reais por mês, por que eu não vou fiscalizar esse condomínio que ele recebe 100 mil, 1 milhão de reais e distribui aqui? É muito melhor, talvez, eu fiscalizar um condomínio e ver onde que está, eventualmente não estou falando que todos os condomínios sonegam, pagam errado, mas existe uma grande parte deles que sim. E até porque nesse tipo de modelo, né, fiscalizar o condomínio, ele vai encontrar aquela empresa também que eventualmente está sonegando. Então, o condomínio, ainda que o condomínio tenha recolhido tudo certinho, pode falar assim, não, mas você pagou para aquela empresa X, tá, mas a empresa que não está fazendo o recolhimento adequado, tudo tal. Então pode ser uma forma mais inteligente até de fiscalização. Né? Eu gosto de fazer um gancho, e se me permite, a gente falou lá no início de reforma tributária, e o governo do estado de São Paulo criou um programa que chamava Nos Conformes. Não pegou aquela lei que você fala, putz, se pegar... E resumidamente, se você digitar no Google, aí vocês vão ver o que era o programa, né? E ele falava o seguinte, basicamente. Se o Zosimar contrata de pessoas, de empresas que sonegam, em tese, ou muito provavelmente, o Zosimar também sonega e é uma cadeia sucessiva. Isso não deu muito certo, né? Mas o que a reforma tributária ela traz, ela vem, isso vai ser tudo automatizado, não vai ter como a gente fazer. Ela faz a mesma regra. Isso traz, inclusive, uma tomada de decisão que a gente precisa, como comprador, como empresa, enfim, saber de quem eu estou comprando para saber se eu vou gerar o crédito ou não. Hoje, essa regra já existe no direito tributário. Só que hoje eu não preciso me preocupar com a cadeia anterior, porque automaticamente eu comprei da cadeia anterior, o fisco que vai executar ele, que vai se preocupar com ele. Hoje, automaticamente vai ser repassado e vai ser tudo no sistema. E aí eu dou um exemplo, né? A gente recolhe lá, basicamente, e eu vou dar o exemplo do que eu estou acostumado, no ESAGE a guia lá da área para entrar com o processo. Eu não sei o timeline, tá, Jorge? Mas eu recolhi a guia, meu estagiário pagou. Quando chega na minha mesa eu vou distribuir a ação, ela já aparece no sistema como paga. Pelo Pix, automaticamente eu faço esse mesmo exemplo de direito tributário. Hoje, quando eu comprar um produto e eu trazer a nota fiscal para tomar crédito, vai ser automático. As pessoas estão com medo, falando, mas o sistema, a tecnologia já existe. Basta uma simples guia aí, o advogado, o nosso ouvinte, ele sabe, pagou, tem vezes que do dia pro dia próximo já está no sistema. Isso vai ser a mesma coisa. Então, só dei esse gancho aí do Nos Conformes, porque é uma cadeia, é uma tendência de sonegador comprar de sonegador sucessivamente. A reforma vai vir para dar uma melhorada. E a reforma vai vir para, que nem você falou, o fisco ele fiscaliza, então hoje vai ser muito automático, não vai dar mais para correr do leão, não. O fisco praticamente ele consegue ver tudo em tempo real, né? Então hoje eu acho que não tão, porque assim, hoje a gente tem o problema de declarar e não pagar. Então eu emiti a nota, falei, eu vendi 100 mil reais, mas eu não paguei, então para mim que estou comprando, isso gera uma evasão muito grande.
Com a reforma, com a integração do sistema, e esse exemplo da Dário é o exemplo, ele vai fechar o cerco. E aí eu não vou conseguir. Ou seja, a pessoa que hoje está acostumada com o preço X e não paga tributo, o mercado vai excluir ela automaticamente com a reforma tributária. Assim, não é o Zosimar, eu nunca ouvi, mas o visionário, né? Essas empresas vão sumir. Elas vão sumir. Isso impacta, né? Aí voltando para o condomínio. A empresa, que é o seu João que mora lá, que vai deixar de pagar condomínio, e aí a gente tem o circuito voltando tudo lá atrás. Né? É uma sanidade do mercado, né? De uma forma depurando, né, o mercado, sim, extirpando esses desviadores aí do dinheiro público. O que eu fico triste é que é a gente que vai pagar a conta. Quem paga a conta é o consumidor final. Né? Nós, as nossas famílias. Sim. Sempre alguém tem que bancar tudo isso. Né? Não tem... Mas, para a gente já ir encaminhando para o final, me fala sobre essa questão de o compliance fiscal e uma gestão segura que o condomínio pode ter sobre esse aspecto tributário. Eu acho que as áreas dentro do condomínio, né, seja parte lá do síndico, do conselho que a gente falou, da própria administradora, do jurídico, eles têm que se conversar, né, eles têm que remar para o mesmo lado. E eles precisam se reunir. Hoje a gente tem essa facilidade do digital, do online, tem o presencial que a gente estava falando aqui no início, que eu acho que é muito importante ainda ter o tete-a-tete, mas se perdeu. As pessoas estão acostumadas no condomínio a se reunirem simplesmente lá naquela assembleia anual, quando não tem as brigas lá, alguns cases aí que a gente estuda, faz 5 anos que não tem, lá no litoral lá que você tem os leilões lá, eu de vez em quando eu dou um pitaco lá, a gente vê uns absurdos. Mas assim, a gente precisa que cada um dentro do seu quadrado coloque a sua pecinha para que a engenharia ela gire no final. A gente falou agora que não dá para simplesmente aplicar uma regra e imaginar que aquela regra vai ser sempre. Tem algumas tomadas de decisões que são feitas no curso, no dia a dia do condomínio, que eu não posso ficar simplesmente replicando. Naquele momento, naquela situação, a gente assumiu um risco, a assembleia sabia dos riscos. São muitas vezes que a gente participa de assembleias e eu falo, cara, se eu fosse morador daí, eu ficaria com medo. Eles aprovam, eles sabem do risco, mas eu acho que precisa se ter as fiscalizações devidas, cada um no seu ponto, e para se chegar efetivamente no que tem que ser pago, né? E aí a decisão, eu não tenho condições de contratar mais funcionários, enfim, então eu tenho que dar um passo para trás. Hoje o que eu vejo é uma irregularidade, um passivo, e as pessoas querendo entregar sempre mais para a questão de ser reeleito, e tem vezes que eu sou eleito nesse prédio, aí a prédio do lado já vai me olhar, então se pensa só para frente, e a gente não consegue muitas vezes dar um passo para trás. Tem-se um passivo muito, não vou falar muito grande, mas tem-se umas irregularidades, hoje, só falando a nossa realidade, se a empresa não recolhe lá os tributos federais, o condomínio automaticamente não vai ser responsabilizado, ponto. Salvo nas trabalhistas que a gente até falou. Isso na tendência de tudo que a gente falou até de reforma, ele vai poder num segundo momento ser responsabilizado. Hoje não. Hoje, se aquela empresa lá não paga lá o imposto de renda, o condomínio ele não é automaticamente responsabilizado. Então, beleza. Só que em algum momento isso pode gerar. Então a gente precisa estruturar isso para uma segunda parte. Ele tem sim, que nem a gente falou, a parte que ele tem que reter, a parte que ele tem que pagar, a análise. Eu não sei se você já viu, sempre vem os contratos lá bonitos, né? O cara tá vendendo produto, mas o contrato vem de empréstimo. Mas fala, mas por que ele está fazendo isso? Porque ele não quer pagar ICMS, ele quer pagar ISS. Então, muitas vezes eu brinco que é o cheiro do papel ainda, né? De você pegar aquilo lá e falar, deixa eu dar uma olhada aqui, aí você fala, nossa, isso aqui tá escrito que é doação, mas é compra e venda, né? Então a gente tem muito disso no dia a dia. E assim, o que eu brinco, né? Parece que todo contrato que chega tem uma pegadinha. Né? Ali tem um negocinho. Então assim, isso eu abre aspas, eu brigo no dia a dia. Eu falo, cara, vamos jogar limpo. O que você quis dizer com isso? Tá bom, condomínio, você quer contratar com base nisso? Pronto. Porque senão fica aquele negócio... Você vai ter o risco XPTO isso, porque frente. A gente fica apontando como se a gente fosse o cara chato. E na verdade, assim, vamos jogar limpo. Eu quero te contratar, você quer prestar serviço. Então, vamos ver se dá certo, se dá liga nesse relacionamento. Isso que é uma coisa do dia a dia. Até porque não é muitas vezes é um contrato de adesão, né? A empresa prestadora de serviço para o condomínio vai falar, esse é meu contrato. E aí não vai admitir ou não vai ter uma margem de negociação dos termos do contrato. Acontece isso muito também. Eu tive um contrato semana passada que a gente... E aí a importância, inclusive, da proposta comercial.
né? Eu sempre que eu vou analisar um contrato, eu falo, cadê a proposta? Ou teve uma ata do que se foi discutido, porque começa em A e termina em C. Nunca, a gente sabe até, eu vou comprar um carro, vou comprar um computador, eu vou olhar com aquele, aí depois sai com outro. E aí a pessoa, ela vendia para grandes condomínios, e ele falou, cara, você é o único cara que apontou isso, eu não quero mais vender para você. Aí ele pressiona o nosso cliente na outra ponta, né? Então eu falei, cara, aí a decisão é sua, síndico, né? Se você quer mitigar risco do seu patrimônio, leva isso para o conselho. Se quer mitigar mais ainda, leva para a assembleia, né? Assembleia digital, hoje muito rápido, prático. Então, só fechando, a gente precisa saber o que eu tenho que fazer. É o exemplo da viagem, né? Eu estou indo viajar e eu não sei que eu tenho que pagar. As administradoras não sabem, cada vez o ticket vai se diminuindo, a concorrência, e aí no final quem acaba pagando as contas é a coletividade, é nós, moradores que vivemos em condomínios e assim sucessivamente. Maravilha. Olha, esse é um papo que não devia terminar, mas a gente tem tempo e precisa terminar. E já vou te estender o convite para a gente ter outras oportunidades, sim, até quando a questão tributária estiver mais consolidada, né? Com o passar do tempo, que essa é a tendência, né? As regras mais apuradas, né? E tem os pontos hoje que é a dúvida de muitos dos nossos associados, nossos ouvintes, né? Que o dia a dia, o arroz com feijão ainda, que nem você falou, vou comprar um imóvel. Qual que é o melhor modelo, qual que é o melhor cenário? Óbvio que aqui no podcast, às vezes a gente não consegue apresentar, fazer conta, é matemática, né? Tem que fazer Não, mas já prepara isso daí que a gente vai trazer num Adinocast aqui, com certeza. E aqui, Zosimar, queria te agradecer e te presentear. Pô. Temos aqui a caneca da nossa Adnotari para você. Só que essa caneca, ela não vem de graça, né? Porque a vida nada, o café, o almoço não é de graça. Primeiro, agradecer a tua disponibilidade. Posso abrir? Pode, claro, fica à vontade e tal. Mas assim, a gente criou aqui, como você acompanha o nosso Adnocast, você já sabe que no finalzinho a gente tem perguntas que são voltadas para conhecer efetivamente quem é a pessoa do Zosimar, né? Para a gente ver quem é você e ter aí uma visão diferenciada, além do teu conteúdo profissional, que o teu conhecimento jurídico é maravilhoso, fantástico, você bem demonstrou aqui um domínio muito, muito amplo, não apenas do direito tributário, mas tudo que envolve essa relação condominial, síndico, prestador de serviço. Mas agora a gente quer saber do Zosimar mesmo. Tá, então, vou fazer aqui, temos a vinheta, Capobianco? Temos vinheta, então olha só, vamos lá para o nosso Adnoesc. Acertei o nome dessa vez, né? Maravilha! Agora temos um nome para chamar de nosso, para essas perguntas rápidas do nosso Adnocast, que é o Adnoesc. Perfeito, então, Zosimar, me fala uma coisa, quem é você em uma frase? Cara, é um sonhador, né? Eu passo um flash na cabeça vindo pra cá do interior, conversando aqui com vocês. Eu até brinquei que vocês nem... Tem vezes que não se lembram, né? Eu corri atrás de vocês na sala dos professores, nos sábados. E hoje é um sonho estar aqui, né? Então, do convite, do primeiro momento, da oportunidade, né? Gera, óbvio, uma insegurança. É algo que eu já participei de outros num outro formato, mas é um sonhador, Jorge, perdão. Um cara lá do interior hoje está aqui sentado com vocês, com referência na área, e fazendo parte aí desse grande grupo, né, de amigos de notário, é um sonho, sabe? Então, óbvio que é só o início, é o começo, né, tem muita bagagem para chegar até vocês e assim sucessivamente, mas é um sonho. Não, mas eu acho que o sonho, ele se transforma em realidade com dedicação. Né? Então você, com certeza, você fez por merecer aonde você está hoje e tudo que ainda você vai conquistar. Eu acho que é um caminho que é consolidado aos passos que você vai dando ao longo do tempo. Então, desde aquele momento lá na Legale que você acompanhava, que você buscava, com o Rubens tal, né, acompanhava mais a parte tributária, mas você foi se consolidando e aí, claro, se especializando, atuando fortemente. Eu acho que isso é um reflexo, é uma repercussão. Então você está aqui hoje, nada mais é do que uma consagração
consagração de todo o esforço que você está tendo e teve até hoje e que ainda vai te levar para um patamar muito maior, com certeza. E assim, tenho certeza que vai me ultrapassar o Capobianco, porque a tendência é essa, né, Capobianco? É sempre evoluir muito mais, né? Aliás, eu acho que é interessante, a tua fala é importante, porque não basta só sonhar, né? Tem que realizar. Mas o que você falaria para o Zosimar lá da graduação? Aquele que ainda não sabia que ia se enveredar para a área tributária, para a área condominial. Qual era a ansiedade tua lá nos bancos da graduação? E o que você falaria para ele hoje? Voltando no tempo, ó, Zosimar, fica tranquilo que tá dando tudo certo. O que você falaria para ele? Vou falar algo que eu falo no escritório lá, o pessoal vai saber, né? Que eu brinquei é passar o pedágio, né? É a gente passar para Campinas, para São Paulo, para Brasília, a gente ir fazendo um dia a dia, o trabalho perfeito, né? Eu ia até brincar contigo, eu esqueci, eu ia trazer um livro seu que eu comprei lá no Legale, que era um livro do Código de Processo Civil comparado, um fininho. Sim. As letras não eram muito grandes, eu sofria com ele, mas muito utilizado lá. Mas assim, são 10 anos que parece que foram ontem, e assim, é passar realmente as fronteiras, né? Hoje a gente que está no interior, e tem muitos daí, que, né, a gente sente essa falta, pelo menos eu que morei aqui em São Paulo, de estar aqui. Né? A gente tem essa dificuldade de logística dos cursos da Adnotário muitas vezes, mas eu acho que é importante, né? Você investir tempo, dinheiro, né? Abdicar, na verdade, de estar com a sua família, porque é passar o pedágio, é abrir fronteiras, né? É dar o próximo passo, o próximo e assim sucessivamente. Então eu acho que é isso. Zosimar, as loucuras que a gente fez, entre aspas, né, de morar em outros estados, de correr, valeu a pena e tem que continuar sendo feito, né? Não pode parar por aqui. Sim. E se você pudesse dar uma... acho que tudo que você falou reflete muito essa questão do pedágio. Eu acho que é interessante porque nada vem de graça, né, cara? Tudo é conquistado e muitas vezes os sacrifícios são grandes, né? Mas eu acho que no final das contas faz valer a pena, né? E eu acho que a Adnotária, ela tem uma pegada muito boa nesse caminho, que é da expansão, pegando o teu último gancho, da expansão, não ficar restrito aqui em São Paulo. Então, a interiorização, né? A gente tá agora forte lá no Paraná também, né? Com braço. Então, assim, ir para o interior, fazer mais cursos online para abordar também, chegar em pontos que a gente não chega. O próprio Adnocast, aqui o nosso canal do YouTube, o objetivo também é propagar para todos, independente de onde esteja, conhecimento de qualidade, trazendo pessoas como você, que conhecem efetivamente, e aqui, claro que nós somos uma academia, nós buscamos a questão teórica, mas nunca podemos deixar de dissociar da prática. Eu acho que a prática, ela congrega o que a teoria, né? Na prática, às vezes, a teoria é outra, né? Então, a gente precisa ter esse alinhamento teórico e prático muito importante, por isso que é importante você estar aqui com a gente. E para finalizar, um filme, um livro, o que você poderia aí dar de dica para o nosso telespectador, nosso ouvinte aí, sobre um filme, sobre um livro, que não precisa ser jurídico, nem precisa estar relacionado ao direito? Putz, são tantos que não me foge um pouco, né? A gente sempre fala, mas vou falar os livros que a gente tem na Adnotária, né? Do Marcos, e que é os livros de cabeceira nossa, né? A gente que trabalha com leilões, com alienação fiduciária, a gente precisa pensar de como que eu vou vender aquele imóvel do condomínio, né? Então acho que eles são a base para a gente ter uma efetividade, uma execução perfeita. Acho que são os livros que a gente tem aí de vocês, né? Que são os livros da Suzy, agora recém-lançado, que inclusive... Não sei se o Time participou hoje aí do papo acadêmico com o Marcos. Sim, não, eu já convidei ela, é que a gente tá com um problema de agenda para trazer a Suzy. Ela falou sobre práticas de ESG, né? Tal. Tem outros aí no mercado também, né, para síndico, etc. Mas assim, os próprios livros hoje das pessoas da academia, eles são base, são referência, que nem você disse, não envolve só a questão teórica, mas principalmente a questão prática, né? Como que eu resolvo aquele problema, né, no meu dia a dia? E muitas vezes, e essa é uma outra fala, esse raio não caiu só no meu quintal. Alguém já passou por aquilo, eu preciso achar. E muitos desses livros, eles nos trazem uma inspiração, um insight para você poder resolver aquele problema. Tem vezes, que nem você falou, no grupo do WhatsApp,
a pessoa na correria no dia a dia, ela não consegue, mas na literatura, no livro daquele autor, na experiência dele, na bagagem de vida dele, você consegue resolver muita coisa. Com certeza. A Suzy vai... Suzy, não foge. Vamos marcar para você estar aqui conosco. Zosimar, queria te agradecer muito. Vamos gravar mais um episódio aí para ter também, voltado mais para o condomínio, execução, recuperação de crédito tal. Mas quero te agradecer muito. Obrigado mesmo. E suas considerações finais. Não, só agradecer o convite, a oportunidade, né? E mais uma vez, aquele sonho da academia lá, desde o primeiro episódio, não assisti todos, mas sempre procuro acompanhar, principalmente os que têm mais relação com a nossa área de atuação. E estou à disposição aí para contribuir na parte tributária. E óbvio, o Zosimar é só um pingo, né? A gente precisa de outros participantes aí para poder agregar não só nos núcleos temáticos, mas no dia a dia nosso aí, nas parcerias, nos trabalhos. Com certeza. E sucesso agora nessa empreitada do recém-criado que vai engatinhar, vai começar com a tua batuta do núcleo de direito tributário na Adnotário. Obrigado, meu amigo. Bom, então ficamos aqui neste episódio do nosso Adnocast, mas você sabe que eu vou fazer aquele convite final, sim. Você ainda não é associado, associada da Adnotário, então corre lá, www.adnotari.org.br. É baratinha a anuidade e as vantagens são incríveis para você ter uma advocacia mais assertiva no direito notarial e registral. Núcleos temáticos, desconto em cursos, conteúdo exclusivo para associado, muita coisa bacana. E o grupo do WhatsApp, esse grupo é uma família que ajuda todo mundo lá. Pergunta e resposta, são insights interessantes, novidades, tendências, uma atuação forte da Adnotário. Então, eu espero você como um novo associado ou associada. Vem para a nossa Academia Nacional do Direito Notarial e Registral, a nossa Adnotário. E é claro, siga-nos nas nossas redes sociais, lá no Instagram. Toda terça-feira tem papo acadêmico com o grande Marcos Vinícius Kikunaga. Então, não perca, 8h30 da manhã, toda terça-feira. E é claro, gostou desse episódio? Então curte, compartilha, já ative o sininho para saber dos novos episódios que vão surgir e, é claro, assista todos os episódios anteriores. Perfeito? É isso aí, meu amigo, é isso aí, minha amiga. Bora lá, bora que dá. Abraço!